Senhor presidente, senhores senadores, em primeiro lugar, minhas palavras de agradecimento profundo a Vossa Excelência, senador Paulo Paim, que me conhece quando eu estava na flor da idade e agora me cumprimenta quando eu estou, não diria na fase descendente, mas numa fase que me permite analisar com maior serenidade, equilíbrio, as coisas do meu país. Me perguntaram um dia, os homens do meu país. Me permita? Me perguntaram um dia qual a melhor idade. Digo, a melhor idade é aquela que eu estou vivendo. Cada ano que eu vivo, para mim, é um ano de melhor idade. Por isso seja homenageado com esse símbolo da sua melhor idade. Mas eu diria a Vossa Excelência, como eu fiz hoje na Comissão da Agricultura, ao agradecer as lembranças que me obsequiaram, dizer a Vossa Excelência que eu me volto sempre a uma expressão de um pensador americano, Frank Crane, que afirmava que não se envelhece com o passar dos anos, mas sim pelo abandono dos ideais. Na fase em que eu me encontro, na melhor idade, diria então eu posso dizer a Vossa Excelência e aos meus ilustres pares que me considero ainda um jovem. E quero lembrar ainda, senhor presidente, uma frase que me vem agora à memória, que partiu de um dos mais ilustres homens públicos que eu conheci, que foi Franklin Delano Roosevelt, que dizia que é melhor alcançar triunfo e glória, mesmo expondo-se à derrota, do que formar fila com os pobres espíritos, que não gozam muito nem sofrem muito, porque vivem numa penumbra cinzenta que não conhece vitória nem derrota. Essa tem sido também a minha vida. Nesses longos anos de existência, eu tenho procurado, enfrentando todas as dificuldades que são naturais da vida pública, eu tenho procurado sempre ser fiel aos meus sentimentos. E é por isso que, com muita alegria, eu recebo essas manifestações de amizade de Vossa Excelência e de todos os meus ilustres pares. Quero significar aqui o senador Ciro Miranda e o senador Valdemir Mocha, que me obsequiaram na Comissão de Agricultura com expressões de muito carinho e respeito. Muito obrigado a Vossas Excelências. Mas, senhor presidente, a minha intenção é seguir a mesma linha do discurso feito aqui pelo senador Maldarner e com a parte elucidativa do senador Álvaro Dias. Quero também manifestar a minha posição com relação à atual conjuntura política que estamos vivendo. Temos visto, senhor presidente, nos últimos dias a corrida para garantir que antes do prazo fatal, 5 de outubro, ocorra a troca de partidos e a filiação dos que estão sendo criados agora. Teve até banca, entre aspas, na Câmara dos Deputados para garantir a filiação de políticos eleitos que, insatisfeitos com suas agremiações partidárias, estão migrando para novas legendas. Atualmente, o país tem 32 partidos, caminhando para o 33º. Se o Rede de Sustentabilidade da ex-senadora e eminente senadora Marina Silva conseguir passar pelo crivo do Tribunal Superior Eleitoral, o que saberemos hoje à noite, mas me parece difícil de acontecer. O fato é que o Tribunal Superior Eleitoral foi um tanto benevolente com 2 partidos criados na semana passada, o PROS e o Solidariedade, que, mesmo sob denúncias de fraudes nas assinaturas, conseguiram os respectivos registros para serem investigados e punidos posteriormente, numa clara demonstração de flexibilização no entendimento da legislação. A mesma flexibilização que beneficiou o PSD do ex-prefeito de São Paulo, senhor Gilberto Kassab. No caso do partido da senhora Marina Silva, entendo que o Tribunal Superior Eleitoral deveria conceder o registro provisório da rede. Repito, deveria conceder o registro provisório à rede, consignando, porém, um prazo razoável para que se faça uma verificação criteriosa no rol das assinaturas dos apoiadores da nova legenda. Caso o partido não conseguisse ou não consiga comprovação, o registro seria cancelado.
O parecer do Ministério Público Eleitoral contra o registro da rede foi, aspas, com certo pesar, porque o pedido não continha qualquer indício de fraude, tendo sido um procedimento marcado pela lisura, fecha aspas. Apesar dessa contestação, o Ministério Público Eleitoral entendeu que o partido não poderia ser criado. Isso não faz sentido no meu entendimento e dá total razão a comentários como o do colunista Josias de Souza, que afirmou que as recentes decisões do TSE demonstram que, aspas, o crime compensa e o coletivo de partido é quadrilha, fecha aspas. Lamentável para nós da classe política, não é, senhores senadores? Em relação ao PROS e ao Solidariedade, me pergunto, se a investigação posterior à eleição descobrir que o novo partido não deveria nem ter sido registrado, o que acontecerá com seus políticos eleitos? Pergunto. Provavelmente serão convocadas novas eleições, provocando enorme ônus financeiro e político. Por isso, senhor presidente, apresentei recentemente projeto de lei que propõe que a Justiça Eleitoral dos 3 níveis, federal, estadual e municipal, julgue todos os processos relativos à impugnação de mandato eletivo, anulação de eleição e expedição de diploma em, no máximo, 60 dias. Também apresentei PEC, reforçando a proposta do eminente senador Mozarino Cavalcante, para que juízes eleitorais ganhassem status de juiz de carreira. Com quadro efetivo, entendemos, o alto volume de processos tramitando naquela instituição poderia ser reduzido de forma significativa. Mas, senhor presidente, senador Paulo Paim, por que o Brasil permite a existência de mais de 30 partidos políticos, pergunto eu. O número excessivo de legendas está longe de ser necessário para configurar divergências políticas e ideológicas. Nesse ponto, concordo com o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Joaquim Barbosa, que diz que a proliferação de siglas no Brasil é, entre aspas, péssima. Segundo ele, nenhum sistema funciona com 10, 15 ou muito menos com 30 partidos. Mas interrompo nesse instante o meu pronunciamento para ouvir a palavra balizada do eminente colega do meu estado, o ilustre. Mas Vossa Excelência já fez a breve comunicação. Ele está de aniversário, primeiro eu dei 10 minutos, segundo, Vossa Excelência pode fazer uma parte. Então, com a benevolência do presidente, eu queria dizer, senador, é claro que não é isso que eu quero dizer, mas eu me filiei no MDB em 1978. Eu nunca tive um outro partido na minha vida. E acho que essa questão dessa migração partidária, nós estamos com 30 e tantos partidos, não é possível isso, não tem como, né, você poder realmente, né, mensurar isso, como é que faz isso? E a cada ano, na véspera do ano anterior, ocorre essa migração. E o que eu vejo nas notícias de jornais, né, o que leva um parlamentar a ir para um partido, deixar um partido, realmente, senador Figueiró, eu sou de uma geração em que minha família, meu avô, minha mãe, meus tios, tudo da antiga UDN. E na época em que partido, né, não tinha. E eu, lá na minha querida Bela Vista, é muito difícil essa questão de você explicar a saída de um partido, vai para o outro. Eu acho que isso é uma coisa que nós aqui, numa reforma política séria, teríamos que tratar. Não é possível essa migração que me parece apenas por um oportunismo eleitoral. Senador Moca, eu sinceramente pensava que eu estava falando como inscrito, não sabia que era para explicações pessoais. Mas eu vou abusar da benevolência do nosso presidente para concluir o discurso. E quero dizer a Vossa Excelência que eu comungo totalmente com o seu ponto de vista, até porque as nossas origens são comuns. Eu venho da UDN de 1945, no tempo que
A liberdade, a vigilância era... Vossa Excelência também era da UDN. O preço da liberdade é a eterna vigilância. Eduardo Gomes. Pois bem. O Cacildo tocava um bumbo na banda de música. Mas como é bom a gente lembrar do passado, né? Saudades. Eu quero dizer que eu era criança nessa época, não é que não fui filiado ao UDN. Pois é. Mas os seus pais o eram. Mas, senhor presidente, eu vou continuar agradecendo a manifestação do eminente senador Moca. Achei interessante o artigo publicado do Correio Brasileiro de ontem, de 2 de outubro, que fala do ritmo da proliferação de partidos políticos desde os anos de 80 para cá. Segundo o jornalista Ivan Yunes, no texto, entre aspas, uma visão torta, o Brasil retrocedeu no campo das regras para a criação de legendas. Diz ele, nos 10 anos que marcaram o fim do período militar, foram criadas 16 siglas, 7 das quais já extintas. Na década seguinte, marcada pela estabilização da economia, o ritmo diminuiu com 11 novos partidos, sendo que outros 4 nasceram da fusão entre agremiações. Nos primeiros anos do século XXI, a corrida para fundar novos partidos caiu dramaticamente. Apenas 3 conseguiram registro no Tribunal Superior Eleitoral entre 2000 e 2009, mas 3 nasceram de fusões ou apenas da troca de nomes de antigas agremiações. Nos últimos 3 anos, porém, a tendência se inverteu. Caso a rede de sustentabilidade seja aprovada, serão 4 novos partidos em 3 anos. Segundo a avaliação do jornalista, a resolução do Tribunal Superior Eleitoral, que ficou conhecida como Lei da Fidelidade Partidária, acabou liberando uma janela de infidelidade para partidos recém-criados e, com isso, teria incentivado a corrida de novas siglas. Senhor presidente, abro um parênteses aqui para elogiar a decisão do ex-governador José Serra em se manter no PSDB, partido que ajudou a conceber e fundar. Como ele mesmo disse, certamente contaremos com a alta capacidade e a inteligência dele para colocar um fim no ciclo de governo que está governando esse país. Elogio também a habilidade política do nosso presidente Aécio Neves, que demonstrou capacidade de agregação e liderança nesse episódio tão especulado da imprensa. Bem, saio das questões do meu partido para reforçar a minha tese de ampla e recista reforma política. Não precisamos ser radicais como os Estados Unidos, onde só existe efetivamente 2 partidos, como já vivenciamos no Brasil durante o período do regime militar, com a Arena e o MDB, mas precisamos urgentemente nos debruçar sobre uma proposta de mudança profunda e radical na legislação político-eleitoral, centrada basicamente nos preceitos éticos. Falo de algo bem diferente desta mini-reforma aprovada recentemente pelo Senado e que não será votada a tempo pela Câmara dos Deputados, a fim de que suas alterações sejam válidas para as eleições de 2014. Alterações essas que, por sinal, em muito pouco irão contribuir para inibir ou até mesmo coibir a corrupção eleitoral. Perdemos tempo tratando do que chamo assuntos de cozinha. Senhor presidente, antes de concluir as minhas palavras, eu gostaria de ouvir o meu eminente líder, o senador Aloysio Nunes Ferreira. Meu caro senador Figueiró, eu me permito aparteá-lo brevemente. Em primeiro lugar, para fazer coro com as suas observações sobre a liberalidade excessiva da nossa legislação em matéria de criação de partidos e da possibilidade de partidos que nada representam terem acesso a tempo de rádio, televisão, fundo partidário, se apropriarem, portanto, de recursos públicos para depois, muitos deles, se comercializarem este patrimônio que a lei lhes permite adquirir. Em segundo lugar, também para dizer a Vossa Excelência o quanto fico feliz com a presença de Serra, José Serra, no partido que é a casa dele. Né? Isso fortalece o nosso partido, credencia para ser uma grande força aglutinadora
de todos os partidos e correntes políticas de oposição para proporcionar ao país uma alternância no poder. E, finalmente, eu não podia deixar de lhe dizer o quanto eu gostaria, quanto eu lhe admiro, o quanto lhe aprecio, da amizade que, apesar do pouco tempo de convivência, surgiu entre nós, da felicidade que é para mim, líder do PSDB, ter nas nossas fileiras um senador da qualidade de Vossa Excelência, da tradição política de Vossa Excelência, da aplicação de Vossa Excelência, do espírito público, da dedicação ao seu Estado, e aproveitar para dizer isso mais uma vez no dia do seu aniversário. Eu tentei falar com o senhor esta manhã, não consegui, mas transmito agora de público para o senhor e para toda a sua família, todos os seus amigos, esse testemunho de apreço, de amizade e os meus votos de felicidade. As palavras de Vossa Excelência, senador Aloysio Nunes, tocam ao meu coração, como fizeram hoje na reunião da Comissão de Agricultura os nobres senadores Ciro Miranda e Valdemir Moca. Sou profundamente grato às palavras de incentivo que Vossa Excelência me oferece e que me rejuvenescem também. Veja lá, um homem com 82 anos está aqui nessa tribuna falando a Vossas Excelências, para mim é uma honra imensa, né? E me dá um tônico que me faz permanecer aqui aplaudindo Vossas Excelências pelos ensinamentos que Vossas Excelências têm me oferecido até agora. Essas homenagens também eu dirijo ao meu caro presidente Paulo Paim, e pedindo a ele que considere lido os termos finais do meu pronunciamento, que é no mesmo sentido das palavras que eu ofereci há pouco. Muito grato a Vossa Excelência, que Deus o abençoe sempre. Rubens Figueiredo, permita só que eu